Capítulo 18. O que a providência foi lá e fez? Em 1887, Mark Twain estava em Nova York esperando sua esposa Liv chegar de Hartford para jantarem juntos e depois passarem uma semana em Washington. Uma nevasca a impediu. Twain escreveu: "E assim, depois de todo o meu esforço e persuasão para que você finalmente prometesse tirar uma semana de férias e sair comigo para nos divertirmos, foi isso que a providência foi lá e fez a esse respeito. Bastaria um simples pedido para você ficar em casa. Mas não, isso não é grande o suficiente, pitoresco o suficiente. O plano é uma nevasca. Derrame toda a neve estocada, libere todos os ventos, faça parar o continente inteiro. Essa é a ideia da providência sobre a maneira correta de estragar a brincadeira de alguém. Coitado de mim, se eu soubesse que isso causaria todos esses problemas e custaria todos esses milhões, jamais teria falado sobre você ir a Washington. As centenas de páginas de diários e cadernos que descrevem minhas próprias agonias da alma convenceriam até mesmo o leitor mais cínico de que a autora não mostrava qualquer relutância em fazer o que Deus queria que ela fizesse. Frequentemente confusa, ocasionalmente temorosa, às vezes patética, fanática ou desorientada, mas raramente relutante, quase sempre determinada a obedecer. É como eu gostaria de me imaginar. Não bastaria um mero pedido de Deus para confiarmos nele? É absolutamente necessário que ele tire do campo de visão tudo o que mais prezamos? Que nos arraste para os mais severos traumas espirituais? Que nos desnude nos ventos do seu espírito purificador a fim de aprendermos a confiar? Mas estou exagerando. Estou dramatizando a experiência mais ordinária. O que são essas tolas questões do coração se comparadas a tribulações reais? Vamos falar sobre lições de confiança. Vejamos o que o apóstolo Paulo sofreu. Naufrágios, fustigação, açoitamentos públicos, prisão, correntes humilhantes, fome, nudez e tudo isso sobre um homem que, apesar de anos a fio perseguindo os cristãos, se transformara num só instante em um servo fiel de Deus. Parece, como disse Mark Twain, a coisa mais estranha, o modo como a providência governa. Santa Teresa expressou perplexidade semelhante. Se é assim que tratas teus amigos, não causa admiração que tenhas tão poucos. Ouça, porém, o testemunho de confiança de Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia? Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao versículo 39. Uma declaração notável sobre o significado de fé. Entregue à morte o dia todo, contudo vitorioso. Tribulações, dores, perseguições e tudo o mais, porém, mais do que vencedor. Mas aqui está a mais impressionante. A vitória não consiste em se evadir, estar isento ou ser protegido de qualquer das coisas listadas. Paulo passou por todas elas. Ele não escapou de problemas. Ele não estava isento de desgraça humana. Deus não protegeu nem mesmo aquela pessoa importantíssima dos açoites públicos, da fome ou de qualquer outra coisa. Ainda assim, Paulo era capaz de dizer que estava conquistando a vitória por meio daquele que provou seu amor por nós. Como? Como ele provou seu amor? Nossa visão é tão limitada que dificilmente podemos imaginar um amor que não se demonstre em nos proteger do sofrimento. O amor de Deus tem uma natureza totalmente diferente. Ele não abomina a tragédia, jamais nega a realidade. Ele encara o sofrimento. O amor de Deus não protegeu o seu próprio filho.
Essa foi a prova de seu amor. O fato de ele haver entregado tal filho, deixando-o ir até a cruz do Calvário. Embora legiões de anjos pudessem tê-lo resgatado, ele não necessariamente nos protegerá. Não daquilo que foi preciso para nos tornar semelhantes ao seu filho. O processo envolverá muitas marteladas, cinzelamentos e purificação pelo fogo. Veja o último parágrafo do ressoante manifesto de Paulo. Porque eu estou bem certo de que nada em todo o mundo de Deus poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, Paulo? Nem a morte? Não, nem a morte. E a vida? Não, nem a vida. Um anjo vindo do céu. Nenhum anjo do céu pode fazê-lo. Um principado terreno. Nem mesmo um principado terreno. E o que me acontecer hoje? Não. E amanhã? Não. Um poder vindo do alto? Nenhum poder do alto. E de baixo? Nenhum poder de baixo. Nenhuma outra coisa em todo este mundo de Deus? Nada mesmo. Absolutamente nada. Paulo, acho que você se esqueceu de algo. Será? A vida amorosa. Os assuntos do coração. Eu suporto os açoites, os naufrágios e a perseguição. Essas são coisas que devemos suportar por Cristo. Mas e se a mulher que eu amo me desprezar? E se o homem em quem estou de olho não se dignar a olhar para mim? E se eu for rejeitada? E se... eu não havia pensado nisso. Você esperaria que o apóstolo Paulo desse tal resposta? Ele se esquecera de todos os horrores e armadilhas do amor. Se houvesse pensado nisso, ele não seria capaz de dizer: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Ele não teria dito nem qualquer outra criatura. Teria? Ele teria de dizer: nem qualquer outra coisa, exceto minhas paixões, meu pobre coração partido, meu miserável azar na vida amorosa, poderá separar-me do amor de Deus. Ele deveria ter acrescentado que Deus pode dar conta das coisas grandes. Paulo tinha muitas provas disso. Talvez as questões do coração parecessem coisas insignificantes para Paulo. Suspeito que sim. Desse modo, o que dizer delas? Será que elas podem colocar-nos além do amor e da redenção divinos? O importante é que temos de aprender e confiar nas pequenas coisas, inclusive naquelas que podem parecer bobas, se havemos de ter o privilégio de sofrer nas grandes coisas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Lucas capítulo 16, versículo 10 ao 11. Anos após o fim do enredo de Jim Elliot, minha mãe me disse algo sobre o meu sofrimento durante aqueles anos de espera. Aquilo me surpreendeu, pois, embora eu não negasse que a trilha fora um pouco acidentada, nunca pensara nela como um sofrimento. Naufrágios, açoites, dores físicas, sim, isso eu chamaria de sofrimento, mas não meu coração dolorido. No entanto, não vale a pena tentar medir o sofrimento. O que importa é usá-lo corretamente, aproveitando a sensação de vulnerabilidade que ele traz e então voltando seus pensamentos para Deus. Confiança é a lição. Jesus me ama. Isso eu sei. Não porque ele faz tudo o que eu quero, mas porque a Bíblia assim me diz. O Calvário é a prova. Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim.